Meus irmãos e ouvintes da Nordeste Evangélica, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor e chamar sua atenção para um texto que nós vamos ler na carta de Paulo à igreja de Coríntios, no capítulo 15, precisamente a partir do versículo de número 50. E agora vos digo isto, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Meus amigos, quantas vezes vocês já ouviram falar, nós pregando a palavra de Deus, evangélicos pregando, e dizendo para você que Jesus vem buscar a sua igreja. E muitas vezes até vocês questionam e ficam pensando, dizendo consigo mesmo: mas como é que pode esse povo pensar isso, que vai morar no céu? Eu mesmo já ouvi muitos comentários, as pessoas dizendo: olha, fulano de tal é igual a mim, é carne e sangue igual a mim, como é que diz que vai morar no céu? O céu é um lugar é um lugar especial, é um lugar de espírito, como é que pode? Né? Você fica se questionando. Mas nesta noite, meu amado, a palavra de Deus que foi lida, ela traz essa reflexão para nós. E dentro dessa reflexão, com a sua atenção, você vai entender por que nós falamos isto. Porque o próprio Jesus, está escrito no capítulo 14 do Evangelho de João, quando Jesus ele estava conscientizando os seus discípulos a respeito da sua partida, quando ele veio cumprir o seu ministério, e ele juntou os seus discípulos e começou a orientá-los acerca da sua partida, que ele iria para a glória. E ali no capítulo 14, ele diz: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim, que na casa de meu pai há muitas moradas. E se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Ou seja, o próprio Jesus ele estava conscientizando os seus discípulos de que ele iria preparar um lugar para nós. E aqui, quando Paulo escreve no capítulo 15 aqui, quando ele escreve esta carta a esta igreja, ele estava também, aleluia, conscientizando os amados irmãos sobre a ressurreição. E o que é isto? Ressurreição. Lógico, se você for analisar, ressurreição é alguém que morreu e ressuscitou, não é? Então, Paulo estava dizendo, orientando os irmãos sobre a eternidade, sobre esse contexto que João falou no capítulo 14, quando Jesus estava preparando, conscientizando os seus discípulos a respeito da eternidade. Ele disse: olha, e se eu for e vos preparar lugar, no primeiro versículo do capítulo 14 de João, ele diz: e se eu for e vos preparar lugar, virei e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Ou seja, o próprio Jesus é quem dá, aleluia, essa garantia. Jesus foi ele que morreu na cruz do Calvário, como vocês sabem, já ouviram muito isso, a respeito
da morte vicária de Cristo, uma morte insubstitutiva, né? Somente ele poderia morrer e ressuscitar primeiramente para nos resgatar dos nossos pecados. Então, quando ele bradou e falou para os seus discípulos que ele iria preparar um lugar e que ele viria e levaria os discípulos com ele, o que é que isso quer dizer? Que a eternidade, ela é real, o céu é real, aleluia, e nós cremos na santa palavra de Deus, esta palavra que tem poder de mudar e de transformar as pessoas. Então aqui quando Paulo escreve no capítulo 15 aqui de 1 Coríntios, ele está dizendo para os irmãos, ele estava conscientizando, pois muitos eram alheios a respeito da ressurreição, a respeito da eternidade, como muitos hoje são. Não, quando eu digo muitos, não são os evangélicos, mas as pessoas que ouvem, muitas vezes ouviram pregações falando sobre o arrebatamento da igreja, sobre a vida eterna, sobre a morada no céu com Jesus, e as pessoas ficam se questionando e dizendo, olha, por que esse povo fala isso? Tem alguma base? Tem. Eu já mostrei aqui para você 2 bases, vou mostrar outra. Quando Paulo escreve também em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13, ele começa também a conscientizar os irmãos que não sabiam sobre ressurreição, não tinham entendimento, não tinham conhecimento, e Paulo traz aquele ensinamento, ele diz, olha, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Ou seja, ele estava trazendo uma conscientização. Aí, dentro desse texto que eu li, diz assim, olha, eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas seremos transformados num momento. Impressionante aqui que ele diz que é no momento. Paulo não diz, olha, é agora, é amanhã, não. Ele diz, é no momento, num abrir e fechar de olhos, antes que a última trombeta toque. Aleluia. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos, seremos transformados e subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Aleluia. Ou seja, esta palavra Paulo estava trazendo para os irmãos que não tinham nada sobre a ressurreição. Impressionante que muitos ali ficaram até, digamos assim, boquiabertos com aquela orientação que Paulo trouxe. Porque o evangélico, a pessoa que conhece a Jesus Cristo, que conhece a Bíblia Sagrada, sabe que Jesus foi quem prometeu. Mas as pessoas que não conhecem Jesus, muitas vezes ficam até pensando e dizendo, esse povo fala com base de quê? Parece que não sabem o que diz. Não, meu amigo, não é assim. Nós sabemos o que falamos, aleluia. Porque aquele que nos garantiu, ele é poderoso para fazer. A Bíblia diz que Jesus, ele é poderoso. Está escrito na sua palavra em Efésios capítulo 3, versículo 20. Está escrito, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, nesta noite, nós estamos lhe conscientizando, porque Jesus Cristo, ele vem para buscar uma igreja, ele vem para buscar um povo santo, separado, zeloso, humilde e de boas obras, aleluia. Não é qualquer pessoa que vai ao arrebatamento, que vai participar do arrebatamento da igreja. Não é qualquer pessoa que muitas vezes se acha, até mesmo por suas obras, se acha que aquelas pessoas podem serem salvas. Mas eu quero lhe dizer, meu amigo, Jesus Cristo, ele morreu para todos, por todos, e ele quer salvar a todos quanto dê em crédito a sua palavra. E você, a partir deste momento, nunca mais você vai dizer assim, não porque eu estou ouvindo falar de salvação, mas porque onde é que esse povo tem base? Eu mostrei para você 3 textos da Bíblia, aonde fala, onde fecham, aleluia, todo o seu questionamento em termos de vida eterna, de salvação e de arrebatamento da igreja. Nós queríamos ter tempo para falar disso, pois o tempo é muito pouco, o tempo é pouco para falar sobre isso. Mas eu quero dizer para você, meu amigo, nesta noite nós mostramos para você, dentro da Bíblia Sagrada, aleluia, que os crentes sim, os crentes fiéis, irão morar no céu, pois Jesus prometeu, e a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro.